seja dito. Só isso, excelência. Com a palavra, o advogado da defesa, doutor José Duarte Cardoso. 6 minutos. Senhor presidente, preliminarmente, 2 observações de esclarecimento. Foi comentado há pouco, que, segundo o depoente, os processos eles seriam solicitados pela ponta e, quando chegavam à Presidência da República, então, ela, a Presidência da República, decidia de uma forma ou de outra, dentre as alternativas múltiplas que eram apresentadas. Com todas as vênias, não foi o que depôs o depoente e não foi o que depuseram todos os depoentes. Essa situação é feita na SOF, Secretaria de Orçamento Federal, a partir de uma solicitação da unidade em que há diálogo, muitas vezes, entre a unidade e a SOF. Então, eu pediria até que Vossa Senhoria depois confirmasse, assim que terminar as perguntas, porque houve uma afirmação aqui que me parece estar contrária ao depoimento de Vossa Senhoria e contrária a toda a prova produzida nos autos. Em segundo lugar, eu quero cumprimentar o brilhantíssimo esforço do nobre senador Cássio Cunha Lima, que tenta contornar a trajetória, brilhantemente, como ele é praxe, para tentar evitar descaracterizar a prova constituída. Vejam, ele fez 2 afirmações que eu quero comentar, porque auxilia extremamente a tese da defesa. Ele diz: o descumprimento da meta não é o crime. Atenção, o descumprimento da meta não é o crime. A palavra não é minha, é do líder do PSDB. O crime é emitir decretos quando a meta não estava sendo cumprida. Portanto, na tese dele, porque já ficou claro que os decretos não afetaram a meta no financeiro. Inclusive, o depoente chega a dizer que gastou-se menos, inclusive, do que havia empenhado. Ou seja, não houve gastos que afetavam a meta fiscal. Então, é uma situação meramente formal. Meramente formal. Não trouxe gastança, não trouxe prejuízo, não trouxe lesividade. E por que eu quero frisar isto? Porque o moderno direito penal coloca a lesividade como um ponto central da configuração da conduta para a tipificação criminosa e para a configuração do dolo. Sem lesividade, não há crime. Nesse ponto, cita uma pessoa que eu até estava tentando trazer como especialista a esta comissão, mas lamentavelmente não pôde, o ilustre penalista Raul Zaffaroni, membro da Suprema Corte Argentina, com quem conversei e que estava disposto a vir a esta comissão prestar depoimento se admitisse. É um dos maiores penalistas mundiais hoje. Ele iria demonstrar isto. Não há lesividade. Por que não há lesividade? Se não afetou a meta fiscal, como reconhece o nobre senador Cássio Cunha Lima, foi uma mera questão formal, que outra lesividade existiria? Então seria nos méritos liberatórios. Por exemplo, uma das liberações mencionadas aqui foi para radiofármacos para combate ao câncer. Ou seja, lesa-se o interesse público na liberação de radiofármacos para combate ao câncer? Eu ousaria dizer que, se o senador Caiado tivesse ganho a eleição presidencial, ele próprio não evitaria embaixar um decreto para que o combate ao câncer não fosse paralisado. Onde está a lesividade se a meta não foi atingida? Onde está a lesividade se os decretos foram baixados para atender a Polícia Federal, para que nós tivéssemos passaportes expedidos, para que a Lava Jato não parasse, para que remédios contra o câncer fossem fabricados, para que hospitais universitários não parassem? Onde está a lesividade? Onde está a gastança se os decretos não implicaram em gastos além daquilo que efetivamente estava previsto na forma original e nem afetaram as metas? Então, eu agradeço o raciocínio que foi feito, porque ele fecha todo o conjunto probatório de forma a demonstrar: não há crime, não há dolo, não há lesividade, não há nada. Há um pretexto para atacar essa senhora Presidente da República. E quero ainda observar, relativamente às questões que aqui foram colocadas, para que eu possa fazer a pergunta ao nobre depoente. Vossa Senhoria falou do excesso de arrecadação, do superávit na sua unidade. Eu quero que Vossa Senhoria confirme isso, porque eu vou ler a denúncia. Eu faço questão de ler a denúncia, que nós afirmamos que tem equívocos técnicos. A denúncia diz o seguinte: os decretos, cuja publicação de diário oficial, em contas comprovada, nos documentos anexos, etc., se valem de superávit financeiros e excesso de arrecadação. E aí diz: todavia, estes superávites dos decretos e excesso de arrecadação são artificiais, pois, conforme se pode verificar a partir do PLN 5 de 2015, encaminhado ao Congresso Nacional em 22 de julho de 2015, o Poder Executivo já reconhecera que as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei 13.080 de 2015, não seriam cumpridas. Ou seja,
denúncia está dizendo que o superávit e o excesso invocado nos decretos são artificiais, porque já se havia proposto uma alteração da lei de metas fiscais, laborando, portanto, num equívoco, porque está achando que o superávit era geral e não da unidade. Então, a pergunta que faço a Vossa Senhoria, mais uma vez atendendo estritamente ao prazo que me é dado, é a seguinte: o superávit e os excessos de arrecadação que basearam esses decretos eram artificiais? Foram inventados ou não? Então, pediria a Vossa Senhoria que me respondesse as duas perguntas nesse momento. A primeira, para que eu pudesse descaracterizar a afirmação feita aqui por senador que me antecedeu, e a segunda, efetivamente, a denúncia. A denúncia diz que os superávites e essa arrecadação eram artificiais, que era uma fraude. Esses decretos foram uma fraude, porque inventaram superávites, inventaram a arrecadação, porque o governo tinha mandado uma lei de alteração de metas fiscais, fazendo, a meu juízo, uma clara confusão básica dentro dos conceitos orçamentários. Pergunto, então, foram artificiais, foram fraudados, como diz a denúncia, esse excesso de arrecadação e esse superávit? Com a palavra, o senhor Anderson Lozzi, na condição de testemunha, 3 minutos. Senhor advogado, começando pela segunda questão, quais foram os excessos de arrecadação que deram origem aos créditos da Comissão Nacional de Energia Nuclear e da Nuclebras Equipamentos Pesados? No caso da Nuclebras, foram recursos oriundos da venda de um ativo, de um terreno para a Marinha. Esses são recursos próprios, né, que entraram no caixa da Nuclebras e precisaram ser incorporados aos orçamentos, senão você não pode executar a despesa. No caso da QENEM, são recursos oriundos da comercialização de produtos para... Agora não sei exatamente qual é o cliente, mas começando esses produtos para a indústria farmacêutica, não sei se é farmacêutico ou medicinal, são os radiofármacos, comercialização dos radiofármacos, dos produtos dela, reajuste dos preços, ela teve uma arrecadação maior, isso foi incorporado ao caixa. Isso é lançado no sistema, no CIOP, essa arrecadação maior, ela é conferida nessa arrecadação. Tem a prevista e tem a efetivamente arrecadada. Você tem que verificar, primeiramente, se foi efetivamente arrecadado, se existe essa arrecadação maior, e isso é projetado para o ano. Isso é validado no próprio sistema pela SOF. Então, o excesso de arrecadação existiu nas duas unidades. Quanto à primeira questão, eu remeto novamente ao processo de elaboração do crédito. Não vou mais me ater a todos os detalhes, né? Como é que fica aqui? Quando ele nasce na unidade orçamentária, ela indica o tipo de crédito, né? Quando ela indica o tipo de crédito, o sistema já sugere qual é o instrumento. Se for um crédito remanentemente entre ações do mesmo programa, em 2015 era restrita a 30% das dotações, ele já diz, olha, esse crédito vai por projeto de lei. Se for um crédito baseado na emenda constitucional 85, né, que faculta as ações que tem como função ciência e tecnologia, ela permite que sejam sejam realizados remanejamentos em valores superiores aos 20% e 30% dos outros demais casos. Se essas ações estiverem dentro da função ciência e tecnologia, ela vai indicar que isso daí não necessita de projeto de lei. Nos demais casos, ele vai dizer que é projeto de lei. Aí, porém, isso vem para nós encaminhamos à SOF e a SOF faz a avaliação final, qual é o instrumento pelo qual o crédito será materializado. Não é a presidente lá no fim da ponta, né? A própria SOF faz isso. Eu acho que são essas duas questões, que o senhor perguntou. Passo a palavra ao advogado da defesa, doutor José Eduardo Cardoso, 3 minutos. Agradeço. Então fica confirmado, conforme eu havia salientado, que o depoente disse que é na SOF que se faz essa compatibilização e não com a senhora presidente da República, conforme há pouco afirmado aqui nesta comissão. Em segundo lugar, quero também deixar claro que desde que se inventou a escrita, a humanidade teve um ganho, porque as palavras faladas, elas seguem ao vento, desaparecem. O que está escrito fica. Então, não se pode agora dizer que na denúncia, quando se falava de superávit fraudado, se falava das pedaladas. Não, em relação aos decretos, como eu li. Por quê? Porque se fez um erro conceitual. Os denunciantes não sabiam que o excesso de arrecadação era por unidade, achavam que era geral. E, portanto, disseram que os decretos eram ilegais por isto. E esta denúncia que foi recebida. E foi por isso que a defesa sustentou com todas as vênias que havia uma inépcia na inicial. Porque os conceitos estão absolutamente embaralhados, não só nesse aspecto, mas em outros, como nós demonstraremos oportunamente. Está claro que houve excesso de arrecadação, está claro que houve superávit. Em todos os decretos, comprovado, atestado que isso não foi fraudado por um ato da senhora presidente da República, mas atestado pelas unidades respectivas. Isso está claro, comprovado, a denúncia cai por terra aqui. Mais ainda, é importante observar um outro aspecto que julgo absolutamente fundamental nesse ponto.
está provado que os decretos não geraram gastos que afetavam as metas, porque, inclusive, em alguns casos, houve gastos que ficaram aquém do limite estabelecido. Então, não há comprometimento de metas. As fontes não foram fraudadas. Onde está o problema? O problema está que havia uma incompatibilidade formal, que nunca antes havia sido aventada, entre o decreto e a meta. Situação verificada em anos anteriores, como 2000 e 2009, que nunca foi recriminada. Mas, no entanto, neste caso, se extrai disso um crime da senhora Presidente da República, quando todos os técnicos atestam que sempre foi assim. É por isso que é difícil dizer que existe alguma coisa que sobre nessa denúncia. A denúncia está errada, a afetação da meta está demonstrada que não houve, do ponto de vista financeiro. É uma questão meramente formal, onde não há lesividade, onde não há dolo. Que crime há? E aí faço uma pergunta a Vossa Senhoria, porque eu costumo insistir que o direito não se interpreta irrazoavelmente. Vossa Senhoria, respondendo à acusação, disse que se não tivesse havido o decreto, o dinheiro ficaria parado. Resposta da pergunta da acusação. Eu lhe diria o seguinte: se vamos imaginar, então, que nós não tivéssemos decretos, que seguisse a linha de mandar projetos de lei para situações desse tipo. Projetos de lei demoram meses, passam por obstruções, às vezes até demoram anos. Qual seria a consequência se esses créditos não fossem baixados por decreto, mas se submetessem às morosidades naturais de um projeto de lei? Senhor Anderson, com a palavra, na condição de testemunha, 2 minutos. Senhor advogado, a resposta é bastante simples, né? O senhor mesmo já respondeu. Há uma morosidade na aprovação desses créditos e uma morosidade na execução das despesas, né? O que pode comprometer lá na ponta a sociedade. Por exemplo, radiofármacos. Se eu tivesse uma morosidade maior, pode ser que eu não fosse capaz de fornecer os produtos para a população. No caso da Marinha, o prejuízo talvez não fosse tão grande, mas mesmo assim ela não poderia executar uma despesa que era dela, ela não poderia modernizar o parque fabril dela. Uma morosidade e prejuízo, né? Assim, você acaba travando, enrijecendo a execução da despesa. Advogado da defesa, 1 minuto. Agradeço o brilhante depoimento do testemunho, didático, objetivo, conciso, e mostra, agora na última resposta, então, a situação escandalosa que permeia a discussão desse processo. Para atingir uma Presidente da República, se quer prestigiar uma interpretação que engessa a administração, que vai atrasar a produção, por exemplo, de fármacos para o combate ao câncer, que vai prejudicar operações da Polícia Federal, que vai inibir escolas de receberem recursos. Para se afastar do poder, uma senhora Presidente da República, se quer construir uma interpretação irrazoável, que atinja a gestão da máquina pública, que historicamente no Brasil já não é boa, mas que diante disso ficará engessada, paralisando situações, prejudicando a sociedade, como disse o depoente. É o que se quer? A pretexto de se afastar de uma Presidente da República é comprometer o interesse público? Esse é o preço que se paga por se forjarem denúncias.